Boa noite a todas e todos. É uma grande alegria, né, estar aqui com pessoas queridas, pessoas que eu conheço, algumas que eu ainda não conheço. Meu nome é Cláudia Swatovski, faço parte do grupo de estudos do cristianismo, né, e hoje eu vou abrir os trabalhos aqui dessa noite, dessa mesa, né, que é organizada tanto pelo grupo de estudos do cristianismo quanto pelo CRELIG. O grupo de estudos do cristianismo foi idealizado pela Clara Mafra, em 2010. Ela faleceu muito precocemente, em 2013, e depois a Cecília Marins assumiu a coordenação do grupo. A ideia é criar uma rede, né, de pesquisadores de diversas instituições que pesquisam o cristianismo. E o CRELIG, que é coordenado pela professora Silvia Fernandes, está sediado no programa de pós-graduação em Ciências Sociais da Rural do Rio de Janeiro, é o grupo de pesquisas dinâmicas, territoriais, cultura e religião, que também tem organizado essas salas, né, muito interessantes ao longo da pandemia. Então, é um grande prazer que hoje a gente recebe Andréia de novo, pela primeira vez, eu acho, a Lívia Reis e Vanessa Ribeiro, para discutirem um pouco sobre ações sociais no âmbito religioso. Quem vai mediar, então, é a Andréia, né, e aí a gente passa já a palavra para a Andréia. Então, boa noite a todos e a todas, é um prazer estar aqui com vocês, né? A gente tem aqui hoje uma mesa, né, com o título Ações Sociais no Âmbito Religioso, né? A gente recebe duas especialistas, né? Primeiro, Lívia Reis. A Lívia é bacharel em Direito pela Federal Fluminense, é mestre e doutora em Ciências Sociais pelo PPCIS na UERJ, né, com período sanduíche como pesquisadora visitante na Universidade Eduardo Mondlane, em Moçambique. Atualmente está fazendo estágio pós-doutoral no programa de pós-graduação em Antropologia do Museu Nacional, na UFRJ, e é secretária da revista Religião e Sociedade do ISER. Né? É também membro do grupo de estudos do cristianismo, também nós compartilhamos a mesma orientadora, né, Lívia, no início do doutorado dela, né? Então, e desenvolve pesquisas atualmente sobre a Igreja Universal do Reino de Deus na cidade de Maputo, capital do Moçambique, e no Brasil também, com foco em temas como religião, espaço público, política, moralidades, performance e materialidades do sagrado. A nossa segunda convidada é a Vanessa Palagar, é um prazer tê-la aqui, né, Vanessa? A Vanessa possui bacharelado em Ciências Sociais pela UENF, mestrado e doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política da UENF, né? Pesquisa principalmente temas como religião, pentecostais, assistência, redes, política. É professora efetiva de Sociologia da Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro e é membro integrante do grupo de pesquisas CRELIG. Então, nós vamos começar, né, ouvindo a Lívia, primeiramente, né? Cada uma de vocês vai ter 20 minutos para fazer a sua apresentação, e em seguida, depois que as duas fizerem as apresentações, eu vou fazer algumas considerações e eu convido o público a fazer perguntas também, de forma que vocês podem aí fazendo as perguntas pelo chat, né, e a gente vai aqui interagindo todo mundo no debate, tá? Então a Lívia vai começar. O título da comunicação que eu recebi aqui é Êxtase Religioso, Arte e Pautas Políticas, o caso da companhia Nici de Teatro. Lívia, fica à vontade. Oi, gente, boa noite. Vocês estão me escutando? Porque internet, chuva, Rio de Janeiro, essas coisas não combinam, né? Então, se a minha fala estiver falhando, eu peço para vocês me avisarem que eu mudo para o celular, que eu acho que aí falha menos. Bom, apesar de ser uma mesa, né, sobre ações sociais, eu queria começar falando que eu não sou especialista, né, em estudar pentecostalismo e ações sociais, né? A minha entrada, né, no campo de observação das ações sociais, ele se dá
por conta da minha trajetória de pesquisa com juventude evangélica, né? E não só de uma juventude, é uma juventude e uma determinada concepção de política, né? Então, eu estou sempre preocupada, né? Tá atenta àquilo que os jovens, né, produzem como religião, dizem estar produzindo e vivendo como religião, como elas dizem estar vivendo essa religião. Então, o meu foco é sobre como eles se propõem a fazer política, né, intervindo no mundo. Para mim, eu entendo política como uma forma de intervenção no mundo, né? E aí foi observando a juventude já da Igreja Internacional da Graça, no Rio de Janeiro, a Igreja Universal do Reino de Deus, no Rio de Janeiro e em Moçambique. E agora, né, por consequência, eu vou chegar lá explicar como é que eu cheguei na Companhia CIS de Teatro, mas além dessa forma determinada de fazer política, né, que me mobilizou a pesquisar a juventude e pentecostalismo, eu também estava sempre interessada e também muito influenciada pela Clara em entender esses imbricamentos entre religião e cultura, né? Muito atenta a essas diferentes concepções sobre o nacional, as formas de conceber uma cultura nacional, os elementos mobilizados por esses grupos para a produção de uma unidade em torno do que eles dizem desse mundo evangélico, né? O que está sendo mobilizado para construir essa unidade que agora a gente está vendo, né? Tá se movimentando para uma unidade que não é mais só evangélica, ela é cristã, né? Então isso para deixar claro que assim, o meu olhar é mais direcionado para o que está sendo construído a partir dessas disputas e negociações de fronteiras e práticas. Enfim, mais recentemente, né, que eu tive muito conectada com a juventude urdiana, meu trabalho de campo com a IURD começou em 2000 mais efetivamente em 2014, mas eu acompanhava a juventude urdiana desde 2012. Ela me colocou em contato, né, com artistas e influencers do mundo gospel. Essas redes, né, compartilhadas, essas redes culturais compartilhadas, né, no mundo evangélico, me levaram a conhecer mais a fundo, né, artistas, cantores, dançarinos, cristãos que se apresentavam para essa juventude e serviam também de inspiração para essa juventude, né? E aí, seguindo alguns artistas, né, que os meus interlocutores costumavam compartilhar comigo, eu cheguei até a Fernanda Brum, que me levou até a Companhia NC de Teatro, né, que eu vou usar aqui hoje como um exemplo da diversidade, né, assumida pelo segmento evangélico e para falar de assistência. Então, por um lado, eu com essa fala eu queria mostrar um pouco, né, dessa heterogeneidade do campo evangélico que a gente fala-se muito, mas a gente vê muito pouco, que não é composta só por conservadores e progressistas, né, se a gente puder chamar assim, é muito mais que isso, né, em meio desses dois polos aí tem um monte de gente fazendo formas diferentes de cristianismos, né? E participando de um jogo também de espelhamento, distanciamento dessas grandes denominações que acabam pautando o debate público sobre evangélicos, né? Eu acho que você já pode colocar o slide, por favor. Gente, tem como sinalizar? Tá aparecendo a apresentação para alguém? O Nelson tá tentando selecionar aqui. Não, ainda não está aparecendo, não. A gente perdeu o som da Lívia? Não, eu tô aqui.
Só um minutinho, o Nelson está tentando selecionar a apresentação aqui. Quer que eu tente fazer? Eu baixei aqui no meu computador também. Ah, então é uma boa. Vanessa, você pode sentar, por favor? Perdemos o som, gente? Acho que não, tá tudo certo. Eu tô escutando Estamos certinho. escutando bem, estamos só esperando os slides mesmo. Ele conseguiu. Sim, agora sim. Acho que agora foi. Então, isso para dizer que é impossível hoje a gente pensar a religiosidade sem pensar em ações sociais, né? São coisas que não, pelo menos a juventude pentecostal que eu tenho acompanhado nesses anos de pesquisa, me fez ver, né, que é muito importante para a religiosidade que se vive a prática de ações sociais, né? Eu vou chegar um pouco mais na frente a essa parte de como dá e por que dá, e no meio da religiosidade evangélica que eu tenho acompanhado. Mas eu vou começar falando desse trabalho da Companhia Nici para depois fechar com uma observação mais geral. Aí a gente está vendo nesses slides a apresentação, né, da peça Rua Azusa, né? A Rua Azusa é uma peça feita pela Companhia Nici, que é uma companhia de teatro que tem uma trajetória de 20 anos, né, um ministério que eles se autodenominam. Eles prezam, né, muito pela experimentação do religioso através da arte, né? Eles têm um trabalho de evangelização e assistência social mediada pela arte, basicamente. E eles tocam, tem esse trabalho, né, que propõe uma abordagem cristã de temas variados, incluindo, como a gente está vendo aí, o racismo. A Rua Azusa foi uma peça que despertou um debate no campo evangélico, justamente porque ela mobilizava toda uma discussão sobre raça e pentecostalismo, né? Pegando como exemplo, como ponto de partida, o avivamento da Rua Azusa, né? Que a gente pesquisa pentecostalismo sabe que é o mito de origem, né, do pentecostalismo na Califórnia, quando houve o avivamento e deu origem às igrejas chamadas pentecostais, né? E essa peça, que é composta integralmente por atores negros, né, os brancos aparecem como coadjuvantes para justificar, né, a presença dos negros, mas assim, os personagens principais acabam sendo os personagens negros, o William Seymour, o fundador, né, da igreja, mobilizando personagens, né, da luta, historicamente da luta contra o racismo nos Estados Unidos, como Angela Davis, Martin Luther King. Eles fazem toda uma narrativa sobre como a luta por igualdade racial faz parte, né, de uma forma de ser cristão. Então, mas o que é interessante perceber é que toda narrativa ela é baseada num argumento de igualdade, não de diferença, né? Então, você vai costurar o combate ao racismo pelo argumento de que somos todos filhos de Deus, né? Ao contrário de um posicionamento mais clássico, que é de enfatizar a diferença. Somos diferentes e, apesar disso, precisamos nos respeitar. E é uma peça que ela é um musical muito bem produzido, os atores muito competentes, artistas de qualidade incrível, cantores incríveis. Eu me emocionei muitas vezes assistindo essa peça, porque tem hinos religiosos, é muito bem produzido, assim. E aí foi aí que eu fiquei curiosa para saber mais sobre o trabalho da Companhia Nici, né? E aí pode passar para o próximo slide? Eu acho que no próximo slide vai ter um pouco da composição da peça ainda, é isso. A gente pode ver aí que eles mobilizam performances, né, típicas, características, né, do movimento negro, punho cerrado, referências panteras negras, toda uma cenografia, né, muito bem feita para remontar a época, né, do avivamento da Rua Azusa. E pode passar para o próximo slide.
Próximo, isso. E aí que eu fui procurar saber, né, da história da companhia de teatro Giovanni Si. E o trabalho deles em São Paulo e no interior do sertão nordestino, e um país em Angola e em Jaipur, na Índia, né? Mas eu fui aos poucos entendendo como é que eles atuavam no seu trabalho missionário, né? Eu descobri que em São Paulo eles arrendaram o Teatro Brigadeiro, né? Que é atualmente o Teatro Nici. Aqui no Rio de Janeiro eles estavam em tratativas de arrendar também um teatro para ser palco, né, de peças de conteúdo cristão, porque é isso, eles estão sempre se apresentando não apenas como evangélicos, né, mas como cristãos. Além disso, eles têm uma base em São Paulo, onde eles é uma base de vivência, né, onde eles fazem encontros menores, apresentações de autos teatrais, inclusive durante a pandemia teve um auto de Páscoa. E, além disso, tem uma escola de artes, né, que se chama Escola de Artes Bezalel, que está aí também em São Paulo, sediada em São Paulo, e que se propõe a várias coisas, inclusive estudo da arteologia, por exemplo, que é o estudo da Bíblia por uma lente, pela lente da arte, né? Então, assim, para vocês entenderem que eles estão sempre muito mobilizados em promover uma experimentação desse religioso por meio da arte, né? Aí pode passar para o próximo slide, por favor? Enfim, para além dos teatros e das apresentações que eles fazem, não só em teatros, aqui no Rio de Janeiro eles se apresentaram no João Caetano, no Teatro Net, no Teatro Ibangu, mas eles também se apresentam em igrejas, em diferentes igrejas, né? Muito diferentes igrejas, na verdade, porque eu acho que a Companhia Nici também é um bom exemplo da capilaridade também que esses grupos de missão têm entre diferentes nichos, né? De evangélicos, né? Então, eles se apresentam numa igreja batista, eles se apresentam numa Assembleia de Deus Vitória em Cristo, eles se apresentam em teatros seculares, né? Para públicos mais amplos, então eles conseguem furar um pouco essa bolha das igrejas, né? Conseguindo essa capilaridade, né, entre diferentes públicos, né, de diferentes igrejas. E também eles têm essas plataformas, eles têm uma plataforma de streaming, onde tem todo esse conteúdo de arte produzido e colocado nessa plataforma, que aí você assina tipo um Netflix e você tem acesso lá, sei lá, 150 conteúdos produzidos por eles, né, das diferentes bases, tanto aqui no Brasil quanto em Angola, um conteúdo que é produzido pelos missionários da Companhia Nici. Aí eu dou um salto, e é muito engraçado, porque assim, as peças de teatro que eles fazem, as mais antigas, são disponibilizadas no site, tem filmes, tem documentários, tem séries, tem coisa para criança, é mesmo que uma forma de promover o entretenimento de conteúdo que eles vendem como cristão, né? Mas que não necessariamente fica falando de Deus, é isso que eu queria apontar. Diferente da Univervídeo, da Universal, que tem um conteúdo um pouco mais diferente, tem de um tudo, né? Tem desde filmes, mas também tem muito os conteúdos produzidos pela própria Igreja Universal e tudo mais. A plataforma da Companhia Nici, ela ela apresenta conteúdos que são menos religiosos e mais atrelados a valores morais. Eu não sei se fica claro para vocês, mas eles falam de amor, falam de antirracismo, de antinazismo, falam de pautas mais amplas, sem deixar de falar de Deus, né? Enfim, e aí a gente pode entrar nas controvérsias que isso traz em algum momento do debate, né? Porque também o meu tempo já está até acabando. E aí, Nelson perdeu a tela. Ou eu que não estou vendo? Saiu sim.
talvez tentar recolocar. Eu não sei se era o Nelson ou se era a Vanessa que estava. Ele acabou de voltar. Era o Nelson. Ele acabou de voltar. Ah, tá. Eu vou tentar, para adiantar, eu vou tentar colocar aqui. Mas aí, às vezes, se entrar alguém, eu preciso voltar para a tela aqui para poder aceitar. Ah, não, ele já colocou. Aí ele conseguiu. Pode passar para a próxima. Enfim, era essa? Era. Tudo bem. Enfim, com essas imagens, eu estava querendo mostrar que essas organizações cristãs, elas se organizam, né, para fazer esse trabalho de evangelização que é colado com um trabalho social, né? E mais importante de tudo é entender que a Companhia Nissi, como a gente está vendo aí, e que tem ações sociais, como eu falei, no Sertão do Nordeste, em Angola, em Jaipur, na Índia, ela também conta com o apoio de artistas, que eu não vou chamar de gospel, né? Porque, no caso, eu acho que ela é uma figura que tensiona um pouco essa divisão entre religioso e secular, que é a Priscila Alcântara, que também transita numa cena cultural mais ampla e acaba levando artistas a se engajarem na causa da companhia de teatro, no caso, né? E aí temos a Bruna Marquezine, nessa foto da esquerda, com um menino albino, né, da aldeia Nissi, lá de Angola. Eles têm um trabalho direcionado só para albinos. E aí teve um encontro, assim, que eu perguntei, né, como é que eles faziam com o direito de imagem das crianças, né? E aí eles contaram que as crianças atendidas pelas ações sociais da Nissi assinam um termo de autorização para uso de imagem, né? Essa imagem, não essa imagem, mas uma imagem da Bruna com esse menino, acabou na capa da revista Caras e circulou muito. A Priscila Alcântara, que também compôs com o Whindersson Nunes uma música que fez muito sucesso, chama Girassol, falando de depressão. Enfim, isso para mostrar como é que essas fronteiras vão sendo tensionadas e sendo atravessadas por esses encontros, né? E aí, pode passar, por favor. E aí, para voltar um pouco para a Igreja Universal, que é para onde a gente sempre volta, um pouco para falar também que, enfim, essas organizações e missões e igrejas e ministérios e tudo mais, elas não estão num campo sozinhas, né? Elas estão praticando aí um jogo de distanciamento e aproximação das grandes denominações, o que revela um pouco das sutilezas dessas negociações, né? Então, o trabalho da Nissi, ele é um pouco mais sutil do que o trabalho, que é menos incisivo do que o trabalho da Universal, por exemplo, né? Mas eles acabam um pouco se espelhando e distanciando um pouco, como sempre. Mas a Universal, por exemplo, eu acho que é importante frisar isso, tem um trabalho de assistência social que é muito múltiplo, né? E assim como o trabalho das outras igrejas também, não é uma assistência social, eu acho que é importante a gente frisar isso. São muitos tipos de assistência. Então, você tem trabalho para egressos do sistema prisional, famílias de egresso do sistema prisional, você tem trabalho para travestis transexuais, você tem trabalho para pessoas com depressão, para idosos, para juventude, enfim, tem um leque imenso de práticas de assistência social que não pode ser desconsiderado e nem tratado como uma coisa só. Não se trata só de dar comida, mas é um trabalho de acolhimento, de escuta e de proposição de alternativa que é condizente com o problema que cada pessoa apresenta, entendeu? Então, eu acho que essa particularidade de que os trabalhos são muito direcionados para os problemas que as pessoas têm é uma coisa para a gente ficar atento, para a gente não tratar tudo como assistência, ou pior ainda, como assistencialismo, né?
dando uma carga pejorativa, né, para esse tipo de trabalho, e que a gente sabe e vê, principalmente nesse contexto de pandemia, como ficou mais evidente, como ele é importante. Enfim, e eu acho que esse slide aí, essa fotografia da direita, que está a foto do Cristiano Ronaldo, que é uma fotografia de um encontro da Força Jovem Universal, que é um grupo que eu acompanho mais de perto há um tempo, ele mostra que isso, as práticas de ação social, elas fazem parte de um ciclo mais amplo de como se deve viver a religiosidade urdiana, né? Então, como eu costumo descrever como um ciclo que é isso, você entra na igreja para buscar Deus, mas você não consegue, na visão dos crentes da IURD, né? Você não consegue ser preenchido plenamente pelo Espírito Santo se você não contribui para a obra de Deus. Porque uma fé sem obras, eles costumam dizer, é uma fé morta, né? Só que você, para fazer a obra de Deus, você também não pode ser indisciplinado, não pode falhar com seus objetivos, enfim, é toda uma rede aí de valores que vai sendo construído e que acaba fazendo sentido no final das contas, né, para como essas pessoas vivem e praticam e colocam essa igreja na rua, né, através dessas ações de assistência. Então, o crente que ele quer ser preenchido pelo Espírito Santo, ele tem que se disciplinar para poder doar, né? Porque só pode doar quem tem alguma coisa. E aí você não doa necessariamente dinheiro, você também doa uma coisa muito importante, que é o seu tempo, né? O seu tempo, o seu ouvido, a sua paciência, enfim, isso tudo faz parte desse ciclo que alimenta também essas práticas de assistência que são promovidas pela Igreja Universal, nesse caso, e de maneira mais ampla, é uma lógica que eu consigo identificar também no caso da Companhia Anici, né? A coisa de você intervir e promover justiça social no mundo é o que orienta as ações desses fiéis. E é interessante a gente notar também que como justiça social está atrelada à ação social. Eu acho que esse é um ponto também que a gente pode discutir em algum momento, porque aí eu acho que ali chegou num limite, né? No próprio caso da Companhia Anici, aí a gente vai falar desses limites também, que apesar de aparentemente, muitas vezes, se mostrarem muito abertos a determinadas pautas identitárias, no caso do combate ao racismo, da valorização do combate ao nazismo, de fazer essa coisa mais pedagógica, de mostrar que está errado, que aquilo também não pode ser uma orientação se você quer ser um bom cristão. Ao mesmo tempo tem uns limites ali, né, que a gente encontra no que diz respeito a direitos sexuais, reprodutivos, e aí é isso, ali sempre a coisa se embola um pouco, né. Eu acho que pode passar para o próximo slide. Aí mais um minutinho, tá, Lívia, para terminar? Tá bom, então vou fechar. Então, mas enfim, eu acho que a gente pode retomar o debate. Ficou meio confuso, porque isso não é nem slide, gente, isso foi umas fotos aí que eu coloquei, porque eu realmente não tive tempo de organizar. Mas eu acho que eu trouxe esse apanhado de coisas um pouco assim, na tentativa de complexificar, né, esse imaginário evangélico, através desse caso concreto, na Companhia Anici, trouxe um pouco da Igreja Universal para a gente ter como contraponto, né, e mostrando também esse movimento rizomático, né, que vai além das polarizações entre crentes fundamentalistas e progressistas. Eu acho que a gente tem que pensar como discutir para além disso, né, porque isso tudo que eu acabei de mostrar também acho que é um pouco revelador do que está em disputa, né, do que está sendo disputado, e para ajudar a gente a pensar o que seria esse Brasil terrivelmente cristão de que tanto se fala, né? Então eu acho que assim, esses elementos podem nos dar um gás aí para a gente debater depois. Muito obrigada, gente. Desculpa a confusão aí
pelos slides. Nada, muito bom, muito interessante perceber essas articulações aí que você coloca, principalmente nessa esfera da arte, da música, da interpretação, né? Mas vamos agora, então, passar para a apresentação da Vanessa Palagar, né? O título da apresentação da Vanessa é Ação Social Pentecostal em uma Favela de Campos dos Goitacazes, a parceria entre um projeto social evangélico e uma organização não governamental. Fique à vontade, Vanessa. Obrigada. Já estou compartilhando aqui. Deixa eu só sair daqui. Vocês estão vendo? Já foi? É porque aqui não está aparecendo para mim. Vocês estão... Alguém Aqui pode tá falar? legal. Sim, estamos vendo, estamos ouvindo, tá ótimo. Tá ok. Tá mudando... Mudou o slide? Só para confirmar. Sim, Então, mudou tá bom. sim. Desculpa. Então, ela já falou o título, né? Na verdade, eu estou trazendo uma parte, né? Vanessa, Oi? se você quiser abrir o seu slide em tela cheia, você clica naquele botãozinho lá embaixo, para a gente não ficar vendo a lateral do Eu nosso slide. acho que se eu fizer isso, o slide não passa. Não sei por quê. Então tá. Eu tentei esses dias e não consegui passar de jeito nenhum. Tranquilo, Mas acho que tá dando para ver, mais ou menos, né? É porque fica menorzinho, mas dá para ver. Tá bom. Essa apresentação que eu vou, né, fazer para vocês é da minha tese de doutorado. Eu defendi em abril desse ano, né? Nesse meio de pandêmico aí, né? Tudo virtual, assim, uma experiência bem, bem particular, né? E, na verdade, eu trouxe uma parte, né? Uma parte de resultados e pretendo falar sobre essa relação entre um projeto social assim, evangélico, e essa organização não governamental. Bom, para poder começar a entender, eu faço a pesquisa sobre essas ações, né, essas ações sociais, né, ou assistência, né, entre os evangélicos, principalmente os pentecostais, praticamente desde quando eu entrei na graduação, com projetos de iniciação científica. Então, eu venho pesquisando diferentes igrejas em diferentes favelas aqui de Campos do Goytacazes, que é no norte fluminense aqui do estado do Rio de Janeiro. Então, a tese de doutorado, na verdade, é uma continuação, um complemento, né, dessa trajetória, vamos dizer assim. Então, o presente estudo, né, propõe desenvolver uma análise acerca dessa temática da ação social religiosa de caráter evangélico, pentecostal, considerando, né, essa grande expressividade, visibilidade do segmento religioso, né, tanto no contexto social como político, né, que vem assumindo no cenário brasileiro aí. A nossa amiga, a primeira apresentadora, ela já falou um pouco sobre isso também, e também mobiliza toda a temática, né, da questão do crescimento pentecostal nas favelas, no Brasil inteiro, tudo isso. Bom, mas a proposta central é entender essas formas de atuação, né, da evangélica pentecostal em favelas de Campos, né, tendo em vista, como eu disse, esses resultados de pesquisas também aqui da região. Eu utilizei o método de estudo de caso, que mais em frente eu vou falar um pouquinho mais. O que seria essa ação social pentecostal que eu estou trabalhando, né? O termo ação social ele já tem sido muito utilizado por vários autores, como Sheila, Conrado, em suas respectivas teses de doutorado, para poder entender ou abrir um leque de possibilidades de todas essas formas de assistência, né? Então, eu emprego esse termo para toda ação, atividade ou trabalho, né? Tanto da iniciativa privada quanto política, né? Religiosa ou da sociedade civil, para enfrentamento da questão social. A questão social aqui, estou vinculando com o trabalho de Castel, quando ele fala sobre as representações da pobreza no Brasil, a questão da vulnerabilidade social, etc. Bom, então, é uma categoria mais ampla. E quando eu falo que é uma ação social pentecostal, é porque a gente sabe que dentro do universo religioso evangélico, da mesma forma que há essa classificação, a tipologia também
religiosa, né, que a gente tem os protestantes históricos e os pentecostais, e dentro dos pentecostais tem as 3 ondas e tudo mais. Dentro dessa divisão, a própria forma de lidar com a assistência social, ela também é diferente com a assistência, né, dos mais pobres. Então, ela também tem uma diferenciação. Então, é a partir disso que eu vou falar o termo ação social pentecostal, que é um tipo específico, né, que caracteriza principalmente as igrejas pentecostais. O projeto social Jeová Rapá, é o nome do projeto que eu analiso, Projeto Social Jeová Rapá Resgatando Vidas. Ele, então, eu observei a partir dessa categoria, né, uma ação social pentecostal, que é principalmente por conta da fundadora desse projeto e também a presidente, né, ela é fundadora e presidente do projeto, que eu vou caracterizá-la como um ethos pentecostal. Eu vou dizer por quê já. E, bom, a questão, então, que norteia a pesquisa é quais são as formas de atuação, né, dessa ação social pentecostal nas favelas de Campos. E o objetivo geral que eu utilizei, assim, foi eu propus investigar essa ação social numa favela de Campos, na favela Tiragosto, por meio das atividades que foram desenvolvidas, né, nesse projeto, que é um projeto social para-eclesiástico, ou seja, ele não acontece dentro de uma igreja, ele é fora da igreja. É um projeto próprio, vamos dizer assim. E contando com a parceria de uma ONG. Então, eu busquei compreender as especificidades dessas ações que são realizadas no projeto, que é de cunho religioso, e também a relação com a ONG no contexto da favela. Aqui eu vou passar bem rápido, só para discriminar qual foi a metodologia de pesquisa que eu utilizei. Eu utilizei estudo de caso, observação direta, né, da interação, e entrevistas semi-estruturadas. A pesquisa, o trabalho de campo começou em agosto de 2018, encerrou em novembro de 2019, um pouco mais de um ano, né? E o trabalho foi todo realizado a partir dos projetos, das ações e dos projetos, das atividades que foram desenvolvendo nesse projeto social durante esse tempo. Eu utilizei também a técnica da história de vida para contribuir com a interpretação da trajetória da presidente do projeto, porque para poder entender como que surgiu e o que é esse projeto social, eu tinha que entender a motivação e a origem que parte dessa presidente, né, fundadora e presidente do projeto. Bom, aqui é só para vocês entenderem que a principal interlocutora, que é a presidente do projeto, eu realizei 3 entrevistas com ela, que essas sim em profundidade, e uma foi logo no começo, para me ajudar a construir essa trajetória de vida, e também para poder, um pouco mais exploratória. A segunda foi mais ou menos a metade do campo, né, que aí foram questões específicas sobre o projeto, e a terceira concluindo toda essa trajetória aí que tivemos durante esse 1 ano, né, tudo mais que a gente, né, se manteve. Aqui eu só coloquei as quantidades de entrevistas que eu realizei, porque além de realizar entrevistas com membros ativos, né, que faziam alguma atividade no projeto da ONG, a minha interlocutora principal, eu também procurei desenvolver entrevistas também com moradores das favelas próximas, porque é importante para poder delimitar a favela em si e conhecer, né, as representações desse que a gente chama corredor de favela, né, lá para Parque Califórnia, aqui, que são os bairros aqui de Campos, que eu vou mostrar na imagem logo a seguir. Então, para conhecer os limites da favela Tiragosto, eu utilizei a técnica do percurso comentado, realizei 2 percursos comentados, uma com essa presidente do projeto e a outra com uma moradora local. E todos os nomes que apareceram aqui são fictícios. Outra coisa importante também é que tanto o termo presidente do projeto, né, e projeto social são termos do campo e eu adotei como tais, né, são termos nativos, tá? Bom, aqui, só para vocês, quem não conhece Campos, às vezes pode ficar um pouco perdido, esse aí atrás na imagem é o Rio Paraíba do Sul. Muitas das favelas, né, que se formam aqui na cidade, elas têm essa característica específica que é em locais de risco ambiental, ou também próximos a rios, estradas de ferro, né, de trem, linha de trem, e entre outras áreas, né,
desprivilegiadas, vamos dizer assim. Então, essa imagem mostra para vocês o que seria esse corredor de favelas da Lapa, que a gente chama. É uma extensão, né, de favelas que vão surgindo uma em continuidade territorial com a outra. E aí, essa aqui é uma representação do que o IBGE caracteriza como aglomerados subnormais, o que não corresponde necessariamente à prática dos moradores, porque aí vocês estão vendo que tem 6 cores diferentes, são 6 favelas diferentes. Mas na prática dos moradores, eles entendem como basicamente Tiragosto e Matadouro. Então não existiria todas essas, né, favelas. Pessoal, se a internet cortar, não esqueçam de me avisar, por favor, porque eu estou falando. Bom, e aqui eu delimitei, recortei tanto com as entrevistas com os moradores dessas outras favelas, como o percurso comentado, me ajudou a delimitar os limites do que seria a favela Matadouro, que é o que está na área laranja, que eu ampliei a imagem, né, que estava na imagem anterior. E vocês podem ver que em azul tem o que a gente chama de Fundação Municipal da Infância e da Juventude, que é bem interessante, que também é um projeto já de muitos anos da prefeitura, que atende população tanto da favela Tiragosto como da favela Matadouro, as favelas próximas também, e outras pessoas, e outros moradores da parte da margem esquerda do Rio, né, que em Guarulhos. E a parte rosa é a Corban, que é uma fábrica, uma indústria de produtos de laticínios e alimentícios, de modo geral. Então, a favela Tiragosto, ela tem um espaço muito restrito. Vocês podem ver mais ou menos na imagem que ela é bem populosa, né? Tem bastante casas, né? Mas é um espaço bem restrito. Passando bem rápido aqui, só para mostrar que ao longo desses anos, a favela passou por várias mudanças, inclusive por um projeto social, um projeto da prefeitura, né? O Bairro Legal. E aqui, essa primeira foto, a figura 3, ela veio do meu primeiro trabalho, meu primeiro campo de pesquisa, em 2009, quando eu fiz iniciação científica. Tiramos essa foto, e aí, o que seria, em 2011, a Praça do Tiragosto, que foi realizada. E aí tem fotos mais recentes, 2018, fotos do meu acervo pessoal, dessa mesma praça. Eu não tive dificuldades em alguns momentos de tirar foto, né, de alguns lugares por conta do tráfico, mas, assim, o que eu pude, eu fui colocando. Essa aqui também é a mesma praça. E aqui são algumas igrejas que eu encontrei dentro da favela Tiragosto. Então, a gente vê que existem muitas igrejas, não só dentro. Aqui vocês vão ver que é a Igreja Evangélica Caminho das Águas. Depois tem a Missão Batista no meio, né? Nova Vida. Tem a Igreja Assembleia de Deus Apostólica. Todas essas são dentro dos limites da favela. E essas daqui estão ao redor, né, nas entradas da favela, que é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Sete Castiçais, a Igreja Metodista e a Igreja Ministério Arca de Deus. Essa aqui, inclusive, a Arca de Deus, ela é fruto de uma cisão da Igreja Caminho das Águas. Uma das pessoas, né, teve um desentendimento e fundou uma outra igreja. Bom, só para a gente conhecer um pouco o território. Agora, eu vou apresentar bem rapidinho a trajetória de vida da Ana, para poder chegar ao que eu realmente quero, que é o projeto, né? Então, ela é moradora da favela Tiragosto desde que nasceu. Ela nasceu numa família composta por 6 membros, né? Ela, a mãe, o pai e os 4 filhos. Ela casou com 19 anos de idade e tem 6 filhos. 5 são filhos, né, biológicos e um é um filho adotivo. Aos 14 anos, ela disse que conheceu Jesus e se batizou pela primeira vez na Igreja Pentecostal de Cristo, que é uma igreja que existia na época no centro, não era dentro da favela. Um pouco depois, ela diz que se desviou, né? Ela saiu da igreja e retornou aos 22 anos, na época do casamento. E aí ela voltou para a Igreja Caminho das Águas, que é essa igreja que tem dentro da favela, onde ela permaneceu por 17 anos. Depois de aproximadamente 11 anos nessa igreja, surgiu nela essa vontade de fundar o projeto, né? Partiu de ela falou que ela estava pensando, que ela sonhou com esse projeto, sentiu essa vontade, né, vindo de dentro dela, né? Que ela chama que foi Deus que colocou para ela esse projeto para ela fazer. Só que ela só conseguiu construir esse projeto
com a ajuda de outras pessoas, porque elas, desde o começo, a primeira vez que eu falei com ela sempre disse que ela nunca teve apoio do presidente, do pastor dessa igreja, Caminho das Águas, que ela frequentou durante muito tempo. Ela nunca teve apoio para fundar ou sequer para, sei lá, ir fazer algum culto, alguma coisa nesse projeto. Então, houve outras duas figuras, um pastor que era um pastor itinerante, que morava próximo ali à favela, e uma figura que eu chamei de Léo, né, que era membro da Igreja Batista e fazia algumas atividades ali na Missão Batista, né, com um pastor da Missão Batista, e conheceu Dona Neném por intermédio, a Ana, desculpa, nesse meio. Então, as atividades do projeto, né, como começou em 2013, e atendia crianças de 5 a 10 anos de idade. Em 2017, teve uma interrupção por conta de problemas, né, com falta de recursos e voluntários, e aí em 2018, logo assim, um pouco antes que eu comecei a fazer meu campo, ela voltou com algumas atividades, e aí apareceu o Bruno, que é o presidente da ONG, dessa ONG que apareceu, e propôs uma parceria com esse projeto, né, com a Ana, né, a presidente do projeto. E aí, sim, as atividades, né, passaram a ser mais frequentes, por mais vezes nas semanas, né, e diversificados também, tipos de atividades envolvidas. Percebe-se, né, que na fala dela, percebi muitas vezes, que a justificativa da criação do projeto tem a dimensão da religiosa, né, da ajuda ao próximo, que tem por base toda a determinação religiosa, né, a motivação pessoal dela também. E ela diz que talvez se ela não fosse evangélica, ela teria a mesma vontade, né? Porque ela fala que isso é dela, de ajudar ao próximo. Então, é possível afirmar que a criação do projeto também está fundamentada nesse princípio religioso, né, de ajudar os mais necessitados. Em 2019, por motivos relacionados ao projeto, principalmente, a Ana rompe com a Igreja Caminho das Águas, principalmente porque o pastor dessa Igreja Caminho das Águas, ele passa, além dos interesses que ele apresentou ao longo da vida desse projeto, ele passa a cobrar mais a presença de Ana na igreja, para poder fazer as atividades da igreja, sendo que Ana já tinha falado que, em muitos momentos, que ela tinha que dar atenção aos membros da ONG e às pessoas, os voluntários, né, que iam lá trabalhar no projeto. E isso acabou chegando a um ponto que eles se desentenderam e ela saiu da igreja. E aí ela começou a frequentar a igreja na Metodista, que é na frente ali da favela, que eu mostrei nas fotos. Bom, no segundo semestre de 2019, o projeto começou a ter uma parceria com a primeira Igreja Batista Memorial do Jockey. E aí, com o desenvolver, né, dessa parceria também, eles iam uma vez por mês e iam buscar, inclusive no domingo, a dona Ana, e também crianças do projeto para ir assistir o culto lá no Jockey, que é um bairro aqui de Campos. Ela passou a frequentar, ela saiu da Metodista e passou a frequentar a Igreja Batista Memorial. Então, é a partir dessa trajetória que eu vou identificar muito mais a Ana como um ethos pentecostal, né? Aí, utilizando o ethos, né, como Geertz, né, como uma compreensão, uma visão de mundo, né, uma forma de prática e também do pensamento, né, da forma de viver e também da prática, porque a gente vai vendo na trajetória dela que ela não permanece a todo o tempo dentro do segmento pentecostal, mas ela vai participando, né, de outras também. E o CNPJ é uma outra questão importante também para ela, né? Fundar um CNPJ para o projeto dela significa ela ter independência naquele projeto para conseguir doações diversas. Mas, segundo ela, no início do projeto, ela tentou verificar para ver se ela conseguia fazer isso. O que informaram para ela é que se ela fizesse o CNPJ de uma organização social, ela perderia a única coisa que ela tem como garantia para a família, que é o programa, a Bolsa Família, que é esse programa social. É a única forma de renda da família, é o Bolsa Família. Então, para ela continuar a manter esse projeto, ela precisou, né, o marido dela estava desempregado já há muitos anos,
ela precisou fazer parcerias para continuar mantendo as atividades do projeto. E aí foi que surgiu, né, essa parceria com a ONG. Seria, a princípio, como uma estratégia da Ana para poder conseguir conciliar as atividades e manter o projeto dela. Só que com o tempo, né, que eu fui observando, essa parceria ela foi apresentando algumas rupturas, algumas controvérsias, né, e foram surgindo também alguns problemas que eu vou salientar mais à frente. Atualmente, também surgiu a possibilidade, né, da igreja, da Ana fundar uma igreja no local onde é o projeto, porque, segundo ela, um CNPJ de igreja não impediria que ela recebesse auxílio do Bolsa Família, e aí ela conseguiria manter. Mas, infelizmente, até eu terminar o projeto, a minha pesquisa de campo, não tinha se solucionado essa questão. Então, ficou ainda com a parceria da ONG e um projeto para eclesiástico. O projeto social, né, Jeová Rapaz Resgatando Vidas, Assistência à Criança e à Família, esse é a foto do projeto, da fachada do projeto. A gente vê aqui nesse quadro que eu elaborei, que são as crianças, né, 86 crianças matriculadas, existe uma ficha, né, de cadastro para participar. A gente percebe que tem um quantitativo muito grande de crianças de 5 a 10 anos, mas também tem alguns jovens, né, meninos e meninas. Todos eles são matriculados em escolas públicas, a maior parte em escola pública, apenas 3 crianças têm escolas particulares, são escolas municipais ou estadual. E também a gente vê que como quem preenche, né, são os pais, a gente pensa muito mais que é atribuído pelo responsável, né? Vê que tem uma concentração grande de evangélicos, mas ou cristãos, né, que eles indicam, mas tem também muitos que não responderam a essa pergunta, né? E aí, né, tem todo um viés, mas enfim, não tem como eu falar sobre tudo. Aqui são algumas atividades desenvolvidas, né? A doação de cesta básica, rodas de conversa com os meninos, aí essa aqui é com a ONG, né? Tanto com os meninos como com a menina. São os 2 representantes da ONG que realizam. Aulas com atividades de desenho, pintura, ensinamentos bíblicos, essa é a presidente do projeto que fornece. E reunião com as mães e ações de festividade, né, com datas comemorativas, Dia das Crianças, de Natal, aí é tipo uma festa, né? E também tem o jantar beneficente. Todas essas atividades são realizadas, ora pela presidente, ora com a parceria do projeto. E ela vai realizando ao longo do ano. Algumas são semanais, outras são 1 ou 2 vezes, né, por ano. A ONG, ela surge como um movimento humanitário, né, de caráter laico. Ela surge como uma iniciativa de procurar em determinadas comunidades que eles falam, né, favelas da cidade, já iniciativas, projetos sociais, né, já iniciativas de moradores locais e chegar junto, como eles falam, para poder melhorar e ajudar esse projeto local. Então, essa ONG existe aproximadamente há 3 anos, já tem estatuto e também regimento interno. Eles não, na época da minha pesquisa de campo, eles não tinham CNPJ ainda, o que impossibilitava várias questões relacionadas à parte financeira. Mas eu continuo, né, em contato com as pessoas do campo e sei que eles conseguiram um CNPJ recentemente. Eles deixam muito claro que eles são sem vínculo político e nem vínculo religioso. A forma de captação que tem sido utilizada, né, pela ONG são dos próprios membros da organização que fazem doação mensal, campanhas de arrecadação por mídias sociais e vendas de rifas, né, com sorteios e premiações e tudo mais. Então, ela se identifica como uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, e são regidas pelos próprios aí. Além do projeto social, elas também, a ONG também atua em 3 projetos, que é um projeto Esperançar, em Santa Helena, e um projeto Hope Matane, que é em Nairobi, no Quênia. Vanessa, mais um minutinho, tá bom? Tá. O Bruno e a Bela,
elas são dois integrantes da ONG que realizaram atividades no projeto. Eles são importantes porque são eles que são a cara da ONG, né, presente ali. Eles realizam uma atividade com jovens de 11 a 16 anos, uma vez por semana. E aí eles realizam várias atividades, né, e tem uma puxada aí para a questão da ética, dos valores humanitários. Eles trabalham com a questão do racismo, do empoderamento feminino, cada um com seu grupo. E ao longo do tempo, tem um caso específico, que foi uma peça, né, do Pequeno Príncipe Preto, que a ONG levou as crianças do projeto para assistirem. Eu não sei quem viu, quem ouviu falar, mas essa peça, ao longo dessa peça, eles falam sobre eles trabalham sobre várias coisas, né, como a amizade, companheirismo, sentimento de amor ao próximo, entre outras coisas, só que também eles estão trabalhando aí a cultura africana. E aí, ao longo dessa cena, vai aparecendo, além toda a vestimenta, né, voltada para a cultura africana, também vai aparecer o batuque do tambor, porque era percussão o tempo todo. Eles vão falar também de aspectos religiosos ligados à matriz africana, né, falando de Iemanjá, de Ogum, entre outros. E isso foi, assim, um caso bem, assim, que demarcou a pesquisa de campo, porque houve um desagrado muito grande em relação à Ana, né? Porque ela entende isso como demônios, como ela disse. E eles, né, da ONG, como ela comentou, eles veem como cultura. Mas para ela aquele é demônio. Então, como que eles fazem isso com ela, né? Como que ela pensando como que fica a legitimidade dela frente aos pais dessas crianças, né? Que vão pensar o quê? Então, eu percebo que a relação entre o projeto e a figura do presidente, né, os membros da ONG, ela parece desgastando ao longo, ela se inicia e vai se desgastando, né? Apresenta certa controvérsia, né? Determinados pontos do exercício dessas atividades, né? Como esse caso do Pequeno Príncipe Preto. Então, há uma relação aí de duas gramáticas, uma religiosa pentecostal, né? E a outra secular, né? Essa religiosa vem da Ana, e enquanto que essa gramática, né, secular, ela viria da ONG. E aí eu fui percebendo que vários momentos, como esse, né, dessa peça, há um choque, né? Eles não conseguem se articular. Esses momentos aí de controvérsias, que não foi só esse, mas esse que eu peguei, tem os dois universos interpretativos que eles não se conectam e vai desgastando. E então do que deveria, cada um tem para si, o que deveria ser e como deveria ser as ações e atividades do projeto. Então, isso fica em disputa, né? E aí vai provocando esse desentendimento e o desgaste. Então, quer dizer, seja uma certa inabilidade dos voluntários, né, da ONG em lidar com o universo religioso, né, ao longo desse prazo, porque já que eles têm na proposta chegar junto dessas parcerias, há uma questão aí a ser interpretada, né? Bom, na verdade, vou finalizar mesmo, e aí eu deixo para as considerações finais, qualquer coisa que a gente for falando, eu vou acrescentando. E obrigada, desculpa aí ao atraso, tá bom? Nada, foi ótimo. Duas apresentações muito interessantes, né, em que a gente percebe assim a amplitude das possibilidades de ação social entre os evangélicos de diferentes denominações, diferentes igrejas, né, e como é que essas ações elas vão se conectando em relação às demandas que a sociedade civil vai apresentando nos diferentes espaços que elas ocupam, né? Fica muito claro também para mim assim a diferença de estrutura entre essas duas ações. Né? No caso da Lívia, me parece que a estrutura institucional, enfim, né, dessa organização muito maior, uma companhia de teatro, né, com um teatro mesmo, né, artistas que têm acesso, é claro, a recursos, né, numa esfera muito maior do que o caso que a Vanessa apresenta, né,
que é uma ação social periférica no interior de uma favela mesmo, né, em que a própria fundadora tem essa dificuldade de manutenção material cotidiana e precisa lidar com essa vontade de fazer ação social, mas, ao mesmo tempo, tendo que pensar nas suas próprias condições de sobrevivência material, né? E como é que isso, de certa forma, faz com que ela crie alianças, né, que entram em disputa no cotidiano dessa ação social. Então, assim, me parece que tem algumas complementaridades entre as apresentações, assim, da gente perceber que a assistência social entre os evangélicos, né, que a assistência social não é só pensada no sentido de cesta básica, como muitas pessoas poderiam pensar, né, mas ela é muito mais ampla no sentido de que ela oferece uma série de possibilidades de assistência, desde psicológica, artística, redes de relações, indicações, né, a gente percebe que tem amplitude escola, formação, empreendedorismo, tem muita coisa por trás disso. Eu acho que tem esse leque que vocês duas tentaram apresentar dessa ação, mas, ao mesmo tempo, uma preocupação muito grande em como agregar essa ação a uma certa... um certo apelo, que é o apelo religioso, da ideia de proselitismo, né? E aí me parece interessante, talvez, aprofundar o que eu penso ser um ponto interessante, que pode dar uma discussão, que vocês dois poderiam falar, é da própria ideia de autoridade, né? Porque, assim, eu fico pensando aqui, sabe, Lívia, porque nas minhas pesquisas entre os evangélicos, eu percebo que a música, né, você sabe, claro, tem uma centralidade muito grande, né, no ritual, entre essas pessoas, né? Então, eu percebo, assim, que o protagonismo da arte, da música, também é uma certa forma de, não sei se de liderança, de autoridade, é um certo poder, um poder que é mesmo esse poder ritual, que está muito voltado para essa ideia de liturgia também, né? E que traz um certo ingrediente aí, eu acho, de protagonismo também, no sentido de conseguir atrelar esses dois papéis, que seria esse papel mais de ação social, mas também de proselitismo encapsulados juntos ali ao mesmo tempo, né? Ao passo que, no caso da Vanessa, você tem aí uma disputa mais ampla por autoridade, me parece, nesse sentido, né? Porque, como é uma mulher, né, que tem vontade de fazer um projeto e que não consegue trazer a liderança da igreja para esse projeto, ela precisa buscar, né, auxílio fora da igreja, e ela entra em outras questões que são questões de autoridade também, né, de como é que atrela esse discurso religioso a esse lugar dela de evangélica. Então, eu acho que essa ideia de liderança, autoridade, eu acho que é interessante para pensar as diferenças entre os dois casos, né, que tem a ver com os espaços, tem a ver com as estruturas, mas tem a ver com a própria ideia de liderança, carisma, que está sendo acionada nesses diferentes contextos, né? Isso é uma coisa que eu gostaria que vocês comentassem. E a segunda ideia que eu fico pensando aqui, a partir da apresentação de vocês, é o debate sobre raça, sobre racismo no Brasil, né? Me parece que, assim, as apresentações trouxeram isso, né? Ora, eles correspondem a uma certa ideia de aceitação da diferença, da valorização da diversidade, enfim, né? E ora, a construção de ideias de igualdade, que pode ter a ver com cidadania, por exemplo, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que no Brasil, no terreno da cultura, há uma série de ações públicas, né, visando valorizar as contribuições afro-brasileiras a partir das políticas de patrimonialização, né? Então, por exemplo, tombar danças, músicas, religiosidades, enfim, através de uma ideia de performance, né? E a discussão sobre raça veio na apresentação de vocês, né? Então, eu fico pensando assim, né? Como é que a gente pode pensar essa discussão sobre raça, pensando também a ideia do êxtase do religioso, né? Porque a Vanessa falou, eles trouxeram aí, né, o tambor e tal, e isso para ela foi uma ofensa, né? Ao mesmo tempo que a Lívia disse, não, eles fazem uma discussão, né, sobre raça, eles trazem isso, uma valorização, enfim, eu acho que tem aspectos
que traria um bom debate sobre a ideia de raça, em que os dois campos acionam essa ideia a partir de pontos de vista distintos, né? Então, eu iniciaria deixando vocês comentarem um pouco sobre essas duas ideias. Em seguida, se as pessoas tiverem perguntas, eu vou chamando de acordo com a ordem ali do chat, tá bom? Fiquem à vontade. Não sei quem começa. Acho que a Lívia pode começar, né? Que foi a primeira que falou. Depois, Vanessa. Posso? Não, eu acho que é total, Andréia, isso que você trouxe, né? Acho que suas duas observações foram ótimas, no sentido de que elas conseguiram perceber as equivalências, né, dos dois trabalhos, porque eu fiquei até impressionada com a apresentação, quando surgiu a coisa da raça, né? Lá também, lá no interior de Campos, e aí também. E aí a gente vai vendo, era justamente isso que eu estava trazendo, né? Dessa coisa do espelhamento, do distanciamento, que é muito bom a gente pensar em termos de campo, para observar esses diferentes tipos de religiosidade, porque também, se a gente pensa muito descolado, a gente perde algumas sutilezas, sabe? Porque também não é só aproximação, é distanciamento também. Então, às vezes, se você aproxima aqui, distancia aqui, e aí vai produzindo novas configurações, né, nesse campo. Em relação à estrutura, que você chamou a atenção, eu só queria apontar uma coisa que eu acho que é muito importante, porque ao mesmo tempo que a Nissi, por exemplo, né, com certeza é um exemplo de um ministério muito bem sucedido, que conseguiu construir, né, uma boa estrutura, assim. Por exemplo, o fundador da Giovanni Si, o Kaique Oliveira, ele se define como ex-gay, ele tem uma trajetória pentecostal, que foi se descolando aos poucos, mas transita muito entre essas grandes lideranças pentecostais, né? Então ele dialoga com o Silas Malafaia, com grandes nomes do mercado gospel, então ele transita muito. E eu acho que ele traz isso um pouco para o trabalho que ele mesmo faz. E aí eu explico. A Giovanni Si, ela se propõe a ser um ministério de formação de artistas, né? Mas não é a arte pela arte, né? Eles querem fazer, em primeiro lugar, uma arte excelente, né? Porque a arte para Cristo, ela tem que ser excelente, mas eles não têm que ser artistas cristãos, bons artistas cristãos, eles têm que ser bons artistas. E aí, isso se tornar um presente, né, para o trabalho missionário é uma consequência. Mas eles primam, né, pela excelência. Isso está muito presente nos discursos dele e nos cursos que eles promovem, nos encontros de arte que eles promovem. E o que acontece? Ao promover esses encontros de arte, eles conseguem capacitar outras lideranças jovens, que não necessariamente estão em São Paulo. Então, por exemplo, esse ano, então, que o congresso acabou sendo online por conta da pandemia, e é isso, teve aula de fotografia, de dança, de roteiro, de dramaturgia, de antropologia. Então, um leque imenso de conteúdo que forma, né, lideranças de diversas igrejas que vão, em alguma medida, aplicar essas ideias nos seus pequenos grupos de jovens, né, em todo o Brasil. Então, essa coisa de ser um ministério, não ser uma igreja, facilita essa capilarização do trabalho que eles fazem, entendeu? Porque aí não está ligado a uma teologia específica, mas uma forma de evangelizar, que é através da arte. Então, assim, apesar deles terem a sua própria estrutura, eles mobilizam toda essa estrutura para difundir esse trabalho para o mundo afora, entende? E assim, é claro que eu concordo quando você fala desse lugar de autoridade, porque a gente está falando de pessoas que estão ali revelando o seu dom com maestria, né? Então, assim, não deixam de ser admirados, né? Não deixam de virar um exemplo, uma referência do que ser, né? Enquanto um artista cristão que pratica sua arte com excelência. Enfim, então isso não está descolado, né,
não tá, tudo que é falado dentro dos cursos e das próprias peças ou dos encontros, ele tem, sim, obviamente, um lugar de autoridade, né? Sobretudo também por conta de ser um ministério bem-sucedido, né? Porque é isso, quando você faz diferentes trabalhos de assistência em diversos lugares do Brasil, e é isso, porque na minha apresentação não cheguei a falar, mas assim, não é assistência, por exemplo, promovida pela NICI, é de ensinar instrumento musical, mas também a filmar, mexer em equipamentos tecnológicos. Então, ensina até a própria dramaturgia. Assim, tem uma coisa que não é só também trabalho de acolhimento e escuta, tem essa coisa de profissionalização de artistas, né? Em vários lugares do mundo. Vários não, né? São 3 focos de assistência, mas é isso, não deixa de ser bem sucedido porque existem em vários lugares do mundo, em 3 diferentes continentes. Então, acaba sendo um exemplo, claro, de como ser, né? Do que promover no âmbito dessa evangelização pela arte. E o debate sobre raça, é isso que eu queria dizer também, que eu acho que é importante que a gente... São 2 disputas que estão acontecendo aí, que eu tenho identificado, acompanhando esses grupos, esses ministérios, né? Porque é isso também. Acompanhando esses ministérios, como esses atores eram todos negros, e aí são evangélicos negros que têm ou suas próprias igrejas, ou fazem parte de igrejas maiores, mas que promovem também, tem um trabalho missionário independente, que reivindicam muito a questão racial. Então, tem uma pauta identitária sendo mobilizada, disputada, entendeu? Mas aí, como eu expliquei para vocês, é pela chave da igualdade, não é pela chave da diferença. Então, somos todos filhos de Deus, e apaga um pouco também as especificidades daquele corpo negro, né? Porque aí vira todo mundo irmão. Então, mas assim, para dizer que isso está sendo disputado dentro de alguns grupos evangélicos desse jeito, porque eu sei que também há grupos evangélicos que disputam de outras formas, né? Mas é porque esse tipo de entendimento sobre a categoria raça está aparecendo assim em diferentes lugares que eu tenho visto. E aí, no caso da Companhia NICI, foi apresentado dessa forma para um sem número de igrejas, né? Essa peça está há mais de um ano em cartaz, já foi para diversas igrejas em vários lugares do Brasil, e estava saindo em turnê, porque fez muito sucesso mesmo, quando veio a pandemia, né? Então, a categoria raça está em disputa, assim, sendo muito disputada por uma nova geração de evangélicos modernos, tem essa estética negra, moderna, aqueles cabelos lindos, maravilhosos, mas que ao mesmo tempo não arranham ali em algum lugar quando você aprofunda muito o debate, né? Enfim, a diferença é aceitada até a página 2, né? Porque a partir da página 3 é isso, tipo, se você ensina-se a respeitar a religião, a tolerar a religião do outro, você tem que respeitar, mas aquilo não deixa de ser visto como pecado, né? E aí fica complicado você deixar de demonizar o outro quando você continua entendendo a prática religiosa que não a sua como um pecado, né? Enfim, interessante isso, né? Essa articulação que se faz, né? Desses diferentes sentidos, né? Da ideia de como é que você aciona o corpo, né? E aciona a discussão sobre raça. No campo da Vanessa, não sei se aparece assim também, né, Vanessa? Como é que você acha que aparece aí no teu campo? Não, então, aparece da mesma forma como ela estava dizendo. É claro que ele tem as especificidades, né? Que esse tema ele vai surgir porque vai ser trazido pela ONG, né? Antes disso, não se discutia a questão de raça ou de empoderamento feminino, nada disso. Tanto os 2 representantes da ONG, eles são negros, são formados em instituições públicas, né? Todos 2 são psicólogos, e eles trazem essa questão que não é só deles, mas é da ONG, como uma organização civil e tudo mais, para dentro do projeto. E não só nessa questão do Pequeno Príncipe Preto, também nessas rodas de conversa que eles realizam com os jovens, eles falam sobre essa temática com os jovens do projeto. E também tem um outro caso, que é que a presidente do projeto, ela chega a falar
que eles não deveriam tocar nesse tipo de assunto com as crianças, porque isso não está dando muito certo. Que ela gostaria que eles falassem sobre, tivesse um momento de oração, ou uma leitura, alguma coisa, nessas rodas de conversa. Só que eles, em compensação, eles, desde o momento que eles chegaram, eles falaram que não fariam isso, por conta da instituição não ser laica. E ela aceitou da mesma forma. Mas, enfim, você estava falando sobre a questão da ação social, né? A ação social e o proselitismo, elas sempre andam junto, e em todas as religiões, né, as diversas formas de religião, elas vão andar junto com o proselitismo, e é o caso dela, principalmente no que ela pode fazer quando ela pratica a ação, ela está sempre envolta no proselitismo religioso, e ela é uma liderança era uma liderança na Índia das Águas, e é também uma liderança na favela, por conta de ser uma presidente de um projeto social onde circula vários benefícios para a população, né? Algo vai circular ali, além de cesta básica, também outros benefícios que é fornecido ali, outras atividades que são fornecidas pelo projeto. E ela é uma figura assim, extremamente carismática entre os moradores, e pelo seu próprio perfil religioso, né? Eu vou parar por aqui para a gente poder abrir para as outras pessoas, que viu que tem vários inscritos. Sim, então, agora nós vamos fazer o seguinte, façamos um bloquinho assim, né? Acho que podemos ter 3 perguntas aí, vem a Silvia Fernandes, o Paulo Limonge e o Armindo de Jesus, né? Fazer as perguntas. Vamos tentar fazer as perguntas breves, e vou pedir também a Vanessa e a Lívia, a gente tenta fazer respostas breves também, porque a gente já está quase às 9, né? Senão a gente não consegue responder todo mundo, tem um monte de perguntas aqui, está todo mundo muito interessado em debater, né? São assuntos realmente muito interessantes. Vamos lá, Silvia. Obrigada, Lívia. Obrigada, Andréia. Obrigada, Vanessa. Excelentes apresentações. Queria realmente agradecer. E também agradecer as pessoas que estão participando com a gente, falar novamente do CRELIG, do Jack e Clara Mafra. Essa é uma parceria muito cara, né, para a gente, sobretudo pela memória da Clara também. Eu tinha 2 questões, mas eu vou colocar só uma questão que eu acho que atravessa um pouco as minhas preocupações ao ouvir a Lívia e ao ouvir a Vanessa. E está relacionada com que questões, problema vocês tinham ao fazerem essa pesquisa. E por que eu estou perguntando isso? Porque eu sinto, tanto na fala da Vanessa quanto na fala da Lívia, e isso, acredito eu, não seja um problema da pesquisa de vocês, mas sim do tempo que a gente teve aqui para expor, vocês acentuarem a questão empírica do trabalho. Né? Quer dizer, o que vocês encontraram no campo, como é que esses evangélicos estão se articulando no processo de vamos dizer assim, de interlocução com essa esfera pública, que aqui a gente está chamando de ação social, mas eu acho até que a gente poderia também rever, né, o termo ação social, que não é ação beneficente necessariamente, pode ser, mas não necessariamente, não exclusivamente só ação beneficente. Fico pensando nos estudos que foram feitos na década de 90, por exemplo, Igreja Universal, e aí eu lembro Vânia Mesquita, que já sinalizava para essa inserção juvenil no campo da assistência social ou da ação social, que já sinalizava para a inovação da Igreja Universal no campo da produção e geração de renda, por exemplo. Então, quando eu olho essa trajetória dos estudos que foram feitos sobre essa temática e olho o trabalho de vocês, a primeira pergunta que me vem, que questões vocês tinham ao ir para esse campo? E aí, que questões de problema e que questões teóricas? Com quem vocês estão trabalhando? Quem está informando vocês para interpretar esses dados? Eu sei que quando a gente apresenta, e a gente tem 20 minutos, a gente vai estar preocupado em mostrar novidades do campo. Então, a minha curiosidade até porque, como essas salas pretendem também trabalhar formação, né? Porque assim, o que a pós-graduação está produzindo em termos de relação entre teoria e empiria, eu queria que vocês falassem só um pouquinho sobre isso, as duas. Obrigada. Paulo Limonge. Oi, gente, boa noite. Eu coloquei minha pergunta no chat, mas se vocês quiserem eu falo ela também. Vocês preferem assim? Pode falar. Então, no estudo da Catherine Iffer, no livro dela, Transformação da Metrópole,
ela viu uma relação positiva entre a ação social da Igreja Católica em São Miguel e o surgimento de governos ultraliberais em São Paulo. Assim. Então, eu queria saber se, no que tange aos evangélicos, eu não estudo evangélicos, sou muito ignorante nessa parte, eu queria saber se esse surgimento de governos ultraliberais que a gente vem acompanhando, eles também levam a uma maior participação de igrejas evangélicas em ações sociais. Assim. Agora vamos ouvir ainda a pergunta do Armindo de Jesus e aí a gente faz esse bloquinho para vocês responderem. Olá, boa noite. Gostaria de parabenizar, né, pelas apresentações. Achei super interessante. Né? Eu já conheço a Lívia, né? É um prazer revê-la aqui novamente, né? Inclusive a Lívia me ajudou bastante, né, quando eu escrevi a minha dissertação, né, me ajudando aí nas bibliografias, né, e também fiquei muito interessado no seu trabalho da Igreja Universal em Moçambique, né. Eu ouvi as duas falas, infelizmente, como tinha dificuldade de entrar, aí a primeira fala, que é a fala da Lívia, eu não acompanhei na íntegra, então as minhas perguntas são mais para a Lívia, né? Mas adorei a fala da Vanessa, o trabalho da Vanessa, né? E analisando os dois trabalhos, eu percebi, né, que há novamente, né, essa questão, né, da coexistência, né, entre o secular e o religioso, né, e trazendo Assad, né, que Assad nos faz pensar muito, abandonar essa questão das relações binárias, né, que a própria estrutura moderna, de alguma forma, vem nos adestrando para pensar em estrutura binária, né, como se o secular ela dispensasse o religioso, mas nessas duas apresentações percebe-se, né, dá para perceber essa coexistência entre o religioso e o secular. E eu gostaria perguntar à Lívia, né, como eu não acompanhei toda a fala, não é, sobre a companhia Nice, o papel da companhia Nice em Angola, não é? Gostaria de saber mais sobre essa aldeia Nice, me parece que é no Bié, né, que é na região do Planalto Central angolano, né, e gostaria que a Lívia me falasse um pouco mais, né, do encontro, né, do ponto de vista mesmo da interpretação antropológica desse encontro, não é, entre os missionários, não é, agora trazendo essa questão da evangelização do hemisfério sul, não é, sul-sul, como se dá esse encontro, porque aquela região, acredito que foi final do século XIX, que teve o primeiro encontro de missionários protestantes, e dali saiu as grandes figuras políticas tinham uma grande ligação com esse processo de evangelização. Na verdade, foi toda Angola, né? Foi toda Angola que o movimento protestante, principalmente vinda do norte, né, influenciou fortemente nas questões políticas, sociais, acadêmicas, né? Mas tem uma questão que eu gostaria saber mais, como se dá esse encontro, e como esse encontro, de certa forma, quais são as narrativas que surgem através desses dois encontros, justamente para pensar as relações de poder, que nunca podemos ignorar, né, que as relações de poder estão sempre incutidas nesses encontros, né? Inclusive a Lívia já falou um pouco da ideia de autoridade, né? Embora falou mais na questão mesmo do grupo de teatro, de grupo artístico, mas essa questão da autoridade, né, dessa autoridade, está muito presente, também acredito, nesse encontro, que há ali produções de narrativa, muitas das vezes, não é, que eu acho, não é, descaracteriza, não é, os grupos encontrados, os grupos locais, e, de certa forma, não é, hierarquiza, não é, estabelece ali uma estrutura assimétrica. E é isso que eu queria muito mais saber, e também sobre essa pauta... Finaliza rapidinho, Armindo, para a gente poder passar para a resposta. Sim, e como essa pauta racial, né, nesse encontro, nessa evangelização em Angola, como essa pauta racial está sendo abordada, né, através da companhia Nice lá em Angola. Não sei se
na minha pergunta. Muito obrigado mais uma vez e parabéns pelas falas. Obrigada, Armindo. Então, vamos passar para as respostas. Eu vou deixar a Vanessa responder primeiro, né? Em seguida responde a Lívia. E aí, pedir a vocês duas para a gente responder, obviamente, mas a gente ainda tem mais duas perguntas depois disso, tá? Que tem outras pessoas que ainda muito interessadas em perguntar para vocês. Vanessa, fica à vontade. Teu microfone. Ok. Assim, acho que basicamente a pergunta da Silvia, né? Primeiro, o que tem me motivado, né, como questão principal na minha pesquisa, é exatamente entender essas formas de atuação, né, no campo social, no campo da assistência, dessa assistência dos evangélicos aqui nas favelas de Campos, e entender como que elas funcionam, né? Como que elas, de que forma que elas são, porque eu vi até o momento que a maioria das igrejas que eu pesquisei nas favelas é que se mantinha aquela dimensão, tá, que o André Ricardo Souza e muitos outros pesquisadores perceberam que entre os pentecostais existe uma rede de ajuda, né? O Ronaldo Almeida, por exemplo, uma rede de ajuda entre os irmãos de fé, ou o predomínio também de ajudas emergenciais, de doação de alimento, cesta, né, nesse caso, cesta, remédio, roupa. Foi isso que eu percebi ao longo do tempo. E aí, esse projeto social, quando eu achei um projeto social, a parceria de uma ONG, e que está buscando aí valores humanitários, né, trazer valores humanitários também para essa dinâmica, eu vi algo diferente do que eu tinha visto até então em Campos do Goitacazes. Então, entender como que se dá essas formas, né? Como que elas vão... Porque, assim, a gente pensa, no Rio, essa questão de projetos sociais nas favelas do Rio, elas vão surgir aí junto com a instalação das UPPs, vai explicar projetos sociais a partir dos próprios moradores também. Vem as pessoas de fora, né? Como a Rocha já fez um trabalho exatamente sobre esses projetos sociais. Você vai ver que vai ter vários projetos que vão surgir nas favelas da Carioca. Só que aqui em Campos, isso não aconteceu dessa forma, né? Você tem uma participação de organizações menor, e você tem menos pessoas dentro da favela desenvolvendo esses projetos. Então, é um diferencial, entendeu? E sobre a parte, né, teórica, né, para definir, para elaborar a questão da assistência social, o que é assistência, assistencialismo, ação social, empreendedorismo não, responsabilidade social, eu utilizo o Guimbelli para poder falar como que é a caridade da assistência ou obra social espírita, por exemplo. Vou trabalhar com Almeida, com Ricardo, para poder falar principalmente sobre e Schellinger e o Conrado, para poder falar sobre entre os evangélicos. E também vou trabalhar principalmente com Landim para falar sobre a ação do terceiro setor, para falar sobre as ONGs. Mas, enfim, tem muito mais autor aqui agora, assim, esses são os principais que eu utilizei. Mas usei muitos autores dessa área. E eu posso disponibilizar isso para quem quiser, para poder consultar e tudo mais, assim, só. Lívia, fique à vontade para responder. Então, tentando ser bem sintética, meu interesse, né, por esse campo se deu desde o mestrado, quando eu estava lá interessada, como eu falei no início da minha fala, em entender a relação entre juventude evangélica e uma determinada concepção de política, entendida aí como formas de intervir no mundo, né? E isso me levou, consequentemente, eu estava sempre muito mobilizada, né, pelo trabalho da Clara, sobre a arma da cultura e tudo mais, a pensar esses imbricamentos, né, entre religião e cultura, que não passam necessariamente, no caso do campo evangélico, pela disputa
pela patrimonialização, embora passe também, a Clara já mostrou, inclusive, como é que isso era feito, Cláudia também. Agora, mas também está atenta a essas diferentes concepções e construções sobre o que é percebido e concebido, construído, reivindicado como nacional, as formas de perceber, de se conceber, né? A cultura nacional brasileira, os elementos que são mobilizados para a produção dessa pseudo-unidade, né? Em torno, né, dessa relação entre religião e cultura. Então, assim, eu fui mobilizada por esse problema, fui para Moçambique fazer campo, e aí lá eu consegui ver com mais distanciamento, né, muito bem, como é que a Igreja Universal conseguiu construir uma ideia de identidade nacional junto em relação com a Frelimo, né, que é o Partido Socialista que fez a Revolução em Moçambique. E aí, quando eu voltei para o Brasil para fazer pesquisa aqui, eu ia continuar fazendo a pesquisa sobre a juventude da Igreja Universal, quando eu fui interpelada pela Companhia Nici. E vendo a importância tanto das ações sociais para esse grupo, quanto da mobilização dessa reivindicação pela cultura, eu embarquei porque, assim, são essas redes, né? As redes o campo que vai fazendo também o nosso problema de pesquisa, né? Isso é muito interessante de pensar, como eu fui levada o tempo inteiro, né, pelo meu próprio campo. Então, eu estou sempre... enfim, e eu sou muito guiada, para além do trabalho clássico da Clara, que vai ser sempre meu guia. Eu penso a partir do que a Clara produziu, assim, ela me ajuda o tempo inteiro, eu sempre volto nos textos, eu sempre volto na Arma da Cultura, porque eu sempre tenho insights diferentes cada vez que eu leio esse texto, mas também trabalho com a antropologia da performance, porque aí é pensar em outro nível também, né? Isso que a gente chama de cultura. Mobilizo religião e mídia, gosto muito do trabalho da Birgit Mayer, porque me ajuda a pensar, porque também não relativiza totalmente o conceito de religião, mas pensa religião. Estou falando da Birgit Mayer do formações estéticas, né? Mas pega o conceito de religião como um elemento que existe no mundo e que precisa ser entendido dessa forma, e não só como uma construção etnográfica, né? Enfim, o meu problema e o meu corpus teórico que eu construí assim, né? A partir do meu próprio campo que foi me levando. Quando se fala aí da relação, né, da participação das igrejas, do vínculo das igrejas evangélicas com os governos neoliberais, isso não é novidade, mas eu acho que agora fica muito claro, inclusive nessa disputa, que muitas igrejas evangélicas têm feito sobre a categoria ONG, porque é isso, essas ações sociais, elas estão deixando de ser ações sociais simplesmente vinculadas à igreja, uma parte do trabalho da igreja, para se tornarem cada vez mais, né, terem uma existência própria, né, com o nome de ONG. Outrora tão demonizado, né, e agora sendo disputado a tapa nesse campo evangélico. A gente tem aí a Damares como o maior exemplo, que é uma pessoa que sempre trabalhou, como a Eva Cheliga mostra para a gente, com ações sociais, né? Estava lá na Rede Nacional Evangélica de Ação Social, sempre fazendo essa costura entre diferentes igrejas e tal, e agora está, e ao mesmo tempo, né, atuando como assessora parlamentar de parlamentares da bancada evangélica, e agora como ministra, fazendo esse movimento de uma forma, eu não sei, mais incisiva, mas assim, eu acho que assim, um exemplo muito recente que a gente pode usar para pensar é justamente o fato de quando não deixaram entregar água para os indígenas na Amazônia no meio da pandemia, e aí todo mundo ficou, nossa, como Malemar, mas é isso? Não. Você quer que o Estado saia para que essas organizações entrem, né? Porque não é que ela não quer que os índios bebam água, ela quer que as organizações ligadas à igreja levem água para os índios, não o Estado. Então, eu acho que isso é muito claro, assim, de ver. E respondendo ao Armindo, aí, Armindo, nossa, é um papo para a gente ter por horas, porque aí você mobiliza muitas coisas que aí encontram ressonância no meu campo de Moçambique. Eu sei do que você está falando quando você fala dos encontros missionários. Eu acho que o que a Companhia Nici faz em Angola nem se compara, é uma proporção muito menor, é um trabalho localizado no interior de Angola, não é nem na capital, e eles não têm a grande ideia de sair
criando novas organizações dessa em Angola, mas talvez em outros lugares do mundo tenha esse projeto, né, de evangelizar mundialmente, mas não é do mesmo jeito como se fazia nas igrejas, né? E eles entram também lá como uma instituição de ação social, né, como uma ONG, né? Não é uma igreja. Isso tem que ficar muito claro, né? É uma organização não governamental. Então, eles vão para lá fazer esse tipo de atuação. Consequentemente, fazem um trabalho evangélico um trabalho de evangelização, mas eles não se apresentam como igreja. E esses meninos lá em Angola, eles conseguem, né? É um trabalho direcionado para crianças e adolescentes, né? Eu acho que, nesse sentido, se aproxima um pouco das primeiras missões protestantes, no sentido de formar uma consciência política, né, na juventude, porque isso é debatido, mas, nesse sentido, menos amplo do termo do que era feito pelas missões protestantes no início do século XIX, por exemplo. Aí é muito diferente. É outro tipo de formação política, porque os primeiros missionários faziam um trabalho de formação de um nacionalismo, né? de formar um pensamento nacionalista para falar, olha, vocês não precisam ficar submetidos aos colonizadores, né? Vocês são isso aqui, vocês podem ter sua própria língua, vocês podem pensar a partir dessa unidade. Agora não. Agora é um outro tipo de entrada, que eu acho que enfim, é muito diferente, nem se compara. Mas, enfim, depois a gente pode continuar essa conversa, porque realmente são muitos elementos aí para eu te falar. Mas, e esse discurso sobre raça ainda não chega dessa forma. A Rua Azul é um projeto super novo, assim, ele não tem 2 anos, e ele estava começando aí, né, para a turnê e tal, e então, assim, não tem não está gravado em vídeo, então isso não chega para eles dessa forma, entendeu? Eu acho que esse tipo de discussão é mobilizada de outras formas, mas é mobilizada, eu não tenho dados, porque eu estava fazendo campo quando veio uma pandemia, enfim, estava entrando em campo, né? Eu estava fazendo esse campo há 4 meses, quando veio a pandemia. A proposta, inclusive, era ir até lá, né? Mas aí ninguém sai de nenhum lugar nesse momento. Mas eu sei que esse debate existe, mas é feito dessa forma mais sutil, né? Não não é enfatizando a diferença, é isso que eu sempre falo, é sempre por essa coisa da igualdade, que somos todos filhos de Deus. Enfim, é isso. Tá bem. Então, agora vamos passar para as 2 últimas questões, né? Vou fazer juntas, então. A Cláudia quer fazer uma pergunta e depois a Jennifer. E aí a gente responde, vocês respondem as 2 para a gente. Tá, Cláudia. Então, vou tentar ser bastante breve. Primeiro, lembrar da lista de presença, que eu esqueci de lembrar no início. Quem quiser o certificado, assinar a lista de presença que está no chat. Segundo, né, adorei as apresentações, excelente, muita coisa para pensar, um pouco na linha ali do Armindo, né, dessa relação secular, religioso, tudo muito imbricado. Eu acho que dá para pensar os 2 trabalhos. Né, ali da Lívia, né, a questão do secular, a gente pensa a cultura católica como parte de uma cultura, a gente pensa também os afro-brasileiros dentro de uma reivindicação cultural, e agora a gente pensa evangélicos reivindicando cultura, né, reivindicando ser cultura também, ou ser uma matriz cultural, né, e aí nesse sentido eu te pergunto, eles têm uma comunidade que é impressionada com o streaming, né, essas coisas, eles têm uma comunidade de fãs, eles têm uma comunidade de fiéis, o que eles têm, né, quem é esse público deles, né, qual é o vínculo que esse público cria com eles, é pelo secular, né, por essa secular ou mais pelo religioso, fiquei curiosa, ou as 2 coisas juntas também, talvez seja isso, né, mas eu acho que essa relação que eles criam com a audiência, com o público, ou com os lugares que eles vão, nos ajuda a pensar que tipo de lugar que eles estão ocupando, né? E aí, nesse sentido, também pensando nas ONGs e dessa relação com a Ana, né, no caso da pesquisa da Vanessa, né, porque as ONGs também estariam, e aí tem um trabalho da Márcia Leite, falando, né, que de outro momento, mas falando que os movimentos sociais, as ONGs, elas estão muito numa referência de uma linguagem pública católica, né, mesmo que não seja, né, uma ONG com marca católica, com marca religiosa, a referência desse secular, muitas vezes, ele é marcado por uma linguagem, por uma abordagem católica, né, e te perguntar se você
percebe isso, né, que a gente pode trabalhar esse secular dessa ONG também, né, numa relação mais complicada, né, com esses evangélicos. E aí, muito interessante pensar teatro, né, no caso, o teatro que apareceu através da ONG, ocupando um lugar de tensão, no seu caso, e no caso da Lívia, né, o teatro como uma proposta que chega, né, que é escutado de outra forma, né? Então, muito interessante juntar esses dois trabalhos, ficou muito interessante. Queria agradecer muitíssimo de novo pela oportunidade de ouvi-las. Jennifer? Boa noite, meninas. Boa noite a todos e todas. A minha pergunta é para a Lívia. É bem simples, assim. Eu gostaria só que você pudesse falar, Lívia, um pouco melhor dessa diferença entre assistência e assistencialismo que você fala das ações da Igreja, da Universal. Obrigada. Então, meninas, vamos agora para as respostas, né? Sendo que a gente já passou do nosso teto, que era às 9. Então, assim, eu sei que dá vontade de a gente ficar aqui falando muito, mas eu pediria que vocês respondessem bem, bem rapidinho para a gente poder encerrar, tá bom? Infelizmente. Mas vamos lá, a Lívia pode começar respondendo. Não, gente, primeiro, antes de continuar respondendo, só agradecer mais uma vez, que eu não agradeci no início, que eu fui atropelando, mas o convite, né, e a oportunidade de diálogo, de estar na UERJ, de também, né, de estar um pouco na UERJ, né, com os meus pares uerjianos, estava com saudade, e me sinto muito honrada de estar aqui compartilhando e trocando e conseguindo escutar, né, as opiniões sobre o trabalho, para poder também dar continuidade a isso que eu tô, a empreitada, né? Enfim, e é isso, Cláudia, eu não sei, assim, porque assim, o que um ministério, né, faz, é porque agora a gente está na onda dos grandes ministérios, né? Então tem o Dunamis, o Descende, então tem esses grandes ministérios que arrebatam a juventude, tem origem norte-americana e tudo mais, e que propagam, né, essa ideia de missão, né? E aí os ministérios, como esse lugar de missão, aparecem nesse limiar mesmo, nessa ambiguidade, nessa zona liminar mesmo, né? Que não é uma igreja, é um lugar de missão, mas assim, a gente também reza, a gente também ora, a gente também se encontra, e ali você vai cativando um público que tem uma relação com a companhia, no caso, que é de acompanhamento do trabalho sistemático mesmo do trabalho deles, as pessoas conhecem as peças da Companhia Nissi, que é um grupo que já tem 20 anos, né? Então, bem ou mal, quem conhece acompanha mesmo as produções da Companhia Nissi, porque sabe que vão ser maneiras, sabe que vão ser bem feitas, sabe que vão trazer um conteúdo que tem a ver, e vai ser um entretenimento também. Então, é um pouco fiel, um pouco fã, porque é isso, tipo, os atores, eles começam, aí todo mundo conhece, e aí vira famoso, e aí vira influencer no Instagram, e aí vira um pouco influencer espiritual, e aí consegue fundar a sua própria igreja. Muitos desses artistas têm sua própria igreja, tem outros que trabalham exclusivamente, não exclusivamente para Nissi, tem um dançarino que é maravilhoso, que ele transita muito pelo mundo secular, e isso é trazido como um projeto, né, um exemplo, né, a ser seguido, porque é isso, eles têm que ser reconhecidos pela excelência da arte deles, e não por serem artistas cristãos. Enfim, é meso fiel e é meso fã mesmo, porque eu acho que tem essa relação que é construída dentro do próprio ministério, porque os trabalhos são realmente bons. E aí não é só peça, né? Também tem filme, também tem documentário. Os próprios participantes, os próprios membros, né, das organizações e as pessoas que são atendidas, elas produzem esses filmes, esses documentários para alimentarem a plataforma cuja renda vai ser revertida para eles mesmos. Então, também tem esse ciclo, né? As rendas das peças são todas revertidas para as ações sociais. Agora, na pandemia, eles estão fazendo ação social em São Paulo, distribuição de comida e tal, porque está tudo mais restrito. Mas é isso, aí eles mobilizam refugiados da Líbia para fazer as quentinhas que vão ser distribuídas para moradores de rua. Eles têm sempre essa preocupação
dessa conotação social, né? Dessa preocupação social nas suas próprias ações de evangelização. E eles dizem que pregam uma fé profética, né? Tem essa dimensão profética da fé, que faz todo sentido quando a gente vai pensar no que eles estão produzindo e no que eles querem se tornar, porque o projeto é mesmo de expandir. Eu acho que a capilaridade que eles alcançam entre diversos segmentos de juventude, de igreja, em diferentes igrejas, dá um pouco um pouco a dica, né? Que eu acho, dessas novas configurações religiosas que a gente vai ter que acompanhar daí para frente. Assim. Enfim, Jennifer, só essa coisa do assistencialismo é só esse sufixo mesmo, é mais pejorativo. De ser assistencialismo como uma coisa pejorativa, né? Eu acho que é falar de assistência em suas várias esferas, sem dar essa conotação pejorativa mesmo para o termo. É isso, gente. Obrigada. Estou muito feliz. Vanessa, quer falar alguma coisa? Vanessa tem que responder também, né, na verdade. Vamos lá. Respondendo a Cláudia, né? Bom, é interessante porque, como foi tudo muito rápido, também não teve como falar, e a próprio pertencimento religioso, eu tô vendo a participação da ONG a partir dos 2 voluntários que participaram, que estiveram lá, né? Então, esses 2 voluntários, eles se consideram evangélicos, só que todos os 2, eles têm um berço dentro da religião evangélica mais histórica, né? Os 2 são provenientes de igrejas batistas que já vem da assistência diferente. Então, talvez, assim como dentro da igreja católica, né, tem a Caritas, tem a FASE, e aí tem as pastorais sociais, né, que vão vir com essa ideia toda aí da organização, vão se tornar organizações, né, são organizações, e tem tudo a ver, sim, mas também os evangélicos históricos, eles também têm a assistência deles também foi evoluindo, assim, com os trabalhos sociais mais institucionalizados que vão se tornar aí as ONGs, né? Que também tem. Então, acho que pode ser que tenha essa talvez uma rotina, uma história, né, no catolicismo, mas também a igreja evangélica vai se modificando, né, como um todo, de modo geral, e vai acompanhar as mudanças da sociedade. Todos eles vão acompanhar, todas as religiões, né? E eu acho que basicamente é isso. Eu estava lembrando, eu, obviamente, né, esqueci na pergunta da Silva, né? Eu fico muito ansiosa e muito nervosa na hora de falar, mas infinitamente existe uma muito grande que vai trabalhar sobre isso, inclusive a Jennifer, né, quando perguntou sobre assistencialismo. Eu trago vamos dizer assim, essa disputa dessas categorias, né, que está aí no campo, que é assistência, o que é assistência social, o que é o assistencialismo, o que são essas palavras, esses termos todos que vão surgindo, mas a gente às vezes fica disputando tantas categorias e acaba que a gente não percebe que ao longo do tempo da trajetória, tanto social e política do nosso país, esses termos vão assumindo diferentes conotações ao longo do tempo. E isso não quer dizer, como a Lívia está falando, que eles são ou pejorativos, ora são o termo do momento, né? E pensar realmente a ação social. Porque, na verdade, todos eles, em algum momento, eles vão se intercruzar, vamos dizer assim, né? Eles vão ter uma especificidade em cada momento. E realmente, né, como a Silvia falou, pensar talvez um outro termo que não ação social, mas, né, elaborar isso ao longo dessa discussão. Enfim, acho que é só isso mesmo. Obrigada, Vanessa. Obrigada, Lívia. Antes da gente encerrar rapidinho, Nelson tem um recado, a Bruna me disse. Sim. Boa noite a todos. Parabéns aí a todos os debatedores, a Lívia, a Vanessa. Só lembrando que no dia 26/11 continua aí pós-graduação em tela, tá? Com a apresentação de 2 trabalhos, um do Cleonardo
Gil de Barros Maurício Júnior, que é doutor em antropologia, que vai apresentar o trabalho que tem como título Pentecostalismos e Paixões Populistas. E a Jennifer Almeida, que é doutoranda em sociologia política pela UENF, que vai apresentar o trabalho Reforma no Programa Partidário e a afirmação do cristianismo nos republicanos. E a mediadora vai ser a professora Vânia Mesquita, professora da UENF e doutora em sociologia. É só isso. Obrigado, Andréia, aí pela fala. Obrigada, gente. Foi um prazer. Desculpa, Andréia, só um minuto. Eu queria agradecer a todos, a você pela mediação, porque eu também fiz nem atropelei a apresentação, esqueci de agradecer, né? Porque eu participei do primeiro ciclo, né? Como ouvinte e por trás dos bastidores, né? E é um trabalho árduo e que eu quero parabenizar todo mundo aí, né? A Bruna, a Alessandra, por esse trabalho, o Nelson, né? Todo mundo que está aí por trás nessa organização, tá bom? Obrigada. Então, obrigada, gente. Boa noite. Foi muito bom estar aqui. Agradeço o convite. Agradeço a Lívia, a Vanessa. Considerações muito interessantes. Infelizmente, tinha vontade de ficar aqui ouvindo infinitamente, mas não podemos. Boa noite para todo mundo. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Lívia. Até a próxima. Obrigada, André. Obrigada, Lívia. Obrigada a todos. Obrigada, Silvia.